Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Infracerta e hoje vamos mostrar como automatizar algumas tarefas usando o atendente genérico. Bom, para quem não sabe, o atendente genérico ele é uma funcionalidade que existe dentro do OTRS que executa uma determinada tarefa de acordo com um evento ou com uma data específica. Bom, existem várias utilidades para essa funcionalidade, mas nesse caso aqui a gente vai mostrar apenas um ou dois exemplos para você entender como que funciona o mecanismo. Daí depois que você entender como funciona, você pode adaptar de acordo com as necessidades da sua empresa, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar quando vai criar um atendente genérico é escolher quando que a tarefa vai rodar. Então eu quero, por exemplo, que a tarefa só rode somente quando alguém abrir um chamado. Então você pode configurar dessa forma. Ou você quer que a tarefa ela rode às 10 horas de todos os dias, por exemplo. Isso também você vai ter que escolher qual que vai ser a periodicidade dessa tarefa. Em seguida, você vai filtrar que chamados que você quer que caiam nessa tarefa, que você deseja alterar. E depois, em seguida, você vai escolher que alterações são essas que você vai fazer. Então, sempre você vai ter que pensar nesses três itens principais, ok? Então, agora a gente vai para a tela de configuração do OTRS e a gente vai ver como criar esses exemplos. Bom, então na interface de administração do OTRS, a gente vai buscar aqui o atendente genérico, que está nessa parte aqui de processo de automação. Então, a gente vai clicar nele aqui. Você vai ver que se você não criou ainda nenhuma tarefa, ele vai estar em branco, então a gente vai clicar aqui em adicionar tarefa. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome para a nossa tarefa. Então, eu vou explicar o primeiro cenário que eu criei aqui só como exemplo para a gente utilizar aqui na nossa primeira tarefa aqui do atendente genérico, ok? Então, vamos lá. Vamos imaginar que na sua empresa tem apenas um administrador de banco de dados, certo? Então, toda vez que alguém abre uma solicitação relacionada a banco de dados, você sabe que é sempre esse atendente que vai cuidar desse tipo de ticket, ok? Então, ao invés de você ter que, toda vez que alguém abrir um chamado relacionado a esse assunto, você ter que manualmente associar esse ticket ao DBA, ou seja, o cara que sempre cuida desse chamado, a gente vai fazer com que o OTRS automaticamente associe um determinado ticket de acordo com as características dele a esse funcionário. Então vamos lá, vamos dar um nome aqui para a nossa tarefa, que é obrigatório. Claro que se você tiver mais de uma tarefa, é interessante você descrever ela aqui dentro para ficar mais fácil de você saber o que a tarefa realmente está fazendo, para não ter que entrar nela e ter que olhar os detalhes. Então o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar mover tickets para DBA. Ok? Então, agora o que a gente vai setar aqui, eu vou escolher a opção execução baseada em eventos, que nesse caso eu quero que um evento específico acione essa tarefa, ok? Então, aqui no disparador de eventos eu vou deixar aqui como chamado, e eu vou trocar aqui a opção que já está aqui por padrão, vou colocar por ticket create. Isso significa o quê? Significa que toda vez que o chamado for criado, essa tarefa ela vai rodar e vai ver se o chamado realmente está batendo com alguma característica que eu vou escolher, certo? Então vamos colocar aqui em selecionar chamados, vamos abrir aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no serviço, já tem alguns serviços configurados de banco de dados, como exemplo aqui. Então eu vou selecionar todos eles, e significa que todos os chamados que o serviço for relacionado a banco de dados, esse atendente genérico aqui ele vai selecionar, ele vai usar, vai acionar essa trigger, digamos assim, ok? Então aqui em alterar o atributo de chamado, eu vou pegar o proprietário, né? Vou configurar um proprietário e vou colocar aqui o Marcelo Ramos. Vamos dizer que o Marcelo Ramos é o meu DBA, o DBA da minha empresa. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu habilitei uma opção de que toda vez que um chamado for criado, ele vai verificar esse chamado e ele vai ver se na opção de serviço tem algo relacionado a banco de dados, e se tiver, ele vai alterar esse chamado aqui, o proprietário no caso, né? A gente pode alterar mais outras opções aqui, mas aqui nesse nosso caso a gente vai alterar só o proprietário para o Marcelo Ramos, que é o DBA, né, do nosso exemplo. Feito isso, eu vou salvar aqui
E agora eu vou fazer um login aqui como um atendente, um cliente qualquer, perdão. E aí a gente vai abrir um chamado para ver se realmente vai funcionar. Ok? Vou clicar aqui em novo chamado. O serviço aqui eu vou colocar, por exemplo, MySQL. E eu vou criar o meu chamado aqui. Ok? Vou enviar aqui o meu ticket. Perfeito, o ticket está criado. Agora a gente vai lá em chamados, vamos ver o que tem de chamado aberto. Ó, você já pode ver aqui que o João Silva, né, que é o nosso exemplo ali, ele acabou de abrir um chamado relacionado a MySQL e você pode ver que o proprietário já automaticamente já foi para o Marcelo Ramos. Certo? Se eu abrisse um outro chamado qualquer, só para a gente ter uma ideia, se eu não escolhesse aqui o serviço e só colocasse aqui o meu chamado sem colocar um serviço relacionado a banco de dados, você pode ver lá, vamos voltar aqui para essa tela, vamos dar um F5 aqui, você pode ver que o proprietário é o admin OTRS, não é o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos ele só é proprietário automático desse chamado aqui, porque a gente configurou e ele caiu na nossa regra do atendente genérico. Então, basicamente é isso. Obviamente que esse é só um exemplo, você pode pensar aí em como automatizar mais coisas aí dentro da sua organização, né? E a gente vai ver um segundo exemplo agora, que é utilizando a execução automática. Então, a gente vai deixar um job rodando, independente de se tem chamado sendo aberto ou não. Então, vamos utilizar um outro cenário. O segundo cenário que eu preparei aqui, a gente vai imaginar que você não tem ainda os SLAs configurados na sua organização, mas de qualquer forma você quer evitar que um chamado fique parado por muito tempo na fila, sem o atendente dar uma resposta ou de repente ou fechar, até mesmo fechar o chamado ou resolver o chamado. Então você imagina como você pode de repente tentar melhorar isso, esse tempo que o ticket fica parado. Você pode de repente adicionar um lembrete periodicamente, por exemplo. Então você imagina que o usuário está, o atendente ele está há 5 dias, por exemplo, com um chamado parado no nome dele e não fez nenhuma atualização. Então você de repente pode fazer com que o sistema verifique isso e adicionar uma nota lembrando ele de cobrar o cliente ou de repente de fechar o chamado caso seja necessário. Ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá para o nosso atendente genérico. Vamos clicar aqui. Vamos criar uma nova tarefa. E aí eu vou colocar aqui lembrete de ticket parado. Só um exemplo. Ok? Então a gente vai selecionar aqui a execução baseada, a execução automática. Então vamos selecionar aqui, por exemplo, que o ticket ele rode a cada hora, perdão, a tarefa ela rode a cada hora. Então vou selecionar todas as horas e todos os dias da semana. Ok? Isso significa que ele vai rodar sempre a 1 hora, por exemplo aqui 1 hora, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, indefinidamente, né? de segunda a segunda. Ok? Na seleção de chamados, a gente vai escolher aqui embaixo um chamado que a última alteração faz muito tempo. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a última alteração foi há mais de 5 dias. Ok? Então isso significa que o nosso filtro, quando esse chamado rodar, que ele vai estar rodando de hora em hora, ele vai ver se tem algum chamado que está sem alteração mais de 5 dias. Então esse vai ser o filtro que vai ser utilizado para a nossa tarefa. Ok, então já selecionei aqui há mais de 5 dias. E o que eu vou alterar no chamado? Eu não vou alterar nada. Vou deixar como está. E daí eu vou só adicionar uma nota. Então na nota aqui eu posso colocar admin OTRS. Aqui no título eu posso colocar chamado parado. Chamado parado.
favor verificar. Obviamente você pode colocar uma mensagem um pouco mais detalhada, ok? Então, feito isso, só recapitulando então, a gente criou um atendente genérico, uma tarefa, que ela vai rodar de hora em hora e que ela vai pegar todos os tickets que estão sem alteração há mais de 5 dias e vai adicionar uma nota, ok? Clicamos aqui em salvar e está feito. Então eu posso, inclusive, rodar essa tarefa manualmente, certo? Então eu vou executar aqui só para fins de teste, eu vou executar essa tarefa agora. E daí você pode ver que já pegou uma série de chamados aqui, né? Isso porque eu cometi um pequeno deslize aqui, que foi o que? Eu vou voltar a editar essa tarefa de novo, e é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado também. Na hora de eu selecionar o chamado, eu vou pegar todos os chamados que estão com estado de aberto, né? Obviamente, porque eu não quero pegar chamados fechados, porque chamados fechados obviamente não tem nenhuma alteração. Okay? Então eu vou pegar aqui os novos, os lembretes de pendente e os abertos. O pendente de autofechamento mais e menos, como eles já estão para ser fechados, eu não vou mexer neles também. Okay? Então eu vou confirmar aqui de novo e vou salvar e finalizar. Vou executar a tarefa e agora você pode ver que pegou 2 tickets. Agora pegou o do João Silva, aquele do MySQL, e o outro de teste. Então eu vou executar essa tarefa. Executei. Vamos voltar lá para o chamado e vamos ver como é que ele está. Vou abrir um deles aqui. Ó, você já pode ver que a nota foi adicionada. Tá vendo? O chamado parado e a mensagem que a gente configurou no atendente genérico. Então esses 2 casos são 2 exemplos só para você ter uma ideia de como que funciona, como que você pode alterar. Obviamente, vamos mostrar de volta lá as opções que você tem. Você pode, obviamente, alterar outros atributos de chamado que não seja somente o usuário, né? Então você pode até trocar de cliente, enfim, fazer outras alterações de chamado com base nas características que o chamado possui, ok? Então, se você conhece mais algum cenário onde o atendente genérico pode ser útil, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. E se você precisa de ajuda profissional para suporte ou implantação do ATRS, ou fazer algum ajuste, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o nosso e-mail aqui na descrição. E eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer um pouco sobre essa funcionalidade do ATRS, que pode facilitar um pouco mais a vida de vocês. Ok? Obrigado por assistir e até a próxima.